Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos lendo e explicando a Bíblia capítulo por capítulo. Hoje começamos do início de tudo, Gênesis capítulo 1, onde vemos como Deus criou o mundo com propósito, ordem e perfeição. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo começa com Deus. Ele é o ponto de partida de toda a existência. Antes de tudo, só havia Ele, eterno, poderoso e criador. Apenas o propósito divino em ação. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui vemos o Espírito de Deus em movimento. Mesmo no caos, Deus já estava presente, preparando tudo para a ordem que viria. Assim é também em nossas vidas. Deus trabalha mesmo quando tudo parece confuso ou escuro. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Com uma palavra, a luz surge. Deus não precisa de esforço, basta falar e o universo responde. Essa é a força criadora da palavra de Deus. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Tudo o que vem de Deus é bom. A separação entre luz e trevas mostra o princípio da ordem, da distinção entre o que é de Deus e o que não é. Chamou Deus a luz dia e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O tempo começa a existir. O primeiro dia não é apenas a criação da luz, mas o início do ritmo da vida, dias e noites, sob o controle divino. A palavra de Deus ainda hoje traz luz ao caos. Quando ele fala, tudo muda. O firmamento e a separação das águas. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. O firmamento representa o céu, o espaço que Deus cria para separar as águas superiores das inferiores. Deus está colocando ordem no universo. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus nomeia sua criação, e ao nomear dá propósito. Ele é o Deus que organiza, que dá sentido. O segundo dia marca a estrutura do ambiente que sustentará a vida, terra, mares e vegetação. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. A terra surge sob o comando de Deus. O ambiente físico é estabelecido, e o Criador declara: é bom. Tudo o que Deus cria é perfeito em sua função. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. A vida vegetal nasce. Tudo cresce conforme o plano de Deus, com propósito, diversidade e ordem. Até hoje, a criação revela a sabedoria do Criador. O sol, a lua e as estrelas. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiarem a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus cria os astros não para serem adorados, mas para servirem, para marcar o tempo e iluminar.
Até o sol e a lua obedecem ao Criador. O quarto dia revela o equilíbrio perfeito da criação, a criação dos animais e do homem. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais as águas produziram segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. A vida animal surge em diversidade. Deus cria e abençoa. A bênção é o sinal de prosperidade e continuidade da vida. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O ponto alto da criação, o ser humano. Criado à imagem de Deus, o homem reflete o caráter, a razão e o amor do Criador. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A primeira ação de Deus com o ser humano é abençoar. O homem e a mulher recebem dignidade e propósito, cuidar da criação e refletir a glória divina. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Tudo está completo. A criação termina com a bondade de Deus declarada sobre tudo o que fez. Senhor, obrigado por tua criação perfeita. Obrigado por cada detalhe, por cada vida, por nos criares à tua imagem. Ajuda-nos a refletir teu amor, tua bondade e tua sabedoria em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, amém. Se este estudo abençoou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que ama ouvir a palavra de Deus. No próximo vídeo, estudaremos Gênesis 2, o Jardim do Éden. Que Deus abençoe a sua vida.